Fala aí pessoal, beleza? Aqui fala o João Victor, técnico da unidade de GTEC Barueri, tá? Hoje nós vamos dar início aqui a mais um vídeo de reparo no canal da GTEC Informática. E o equipamento da vez vai ser esse equipamento aqui, tá? Esse aqui é um Acer Aspire 3, modelo A31541, tá? Esse aqui ele já vem com o processador Ryzen, ok? Ele vem com o Ryzen 32201, tá? E bom, qual é o problema desse equipamento aqui? Esse equipamento aqui, ele não liga, tá? Segundo o cliente, ele não liga depois que ele derramou água no equipamento, ok? Eu vou mostrar aqui para vocês o que ele apresenta, tá? Eu estou aqui com a fonte já configurada, eu vou reduzir aqui a corrente rapidinho, só para a gente mostrar aqui, tá? Vou cair em 2 amperes ali mais ou menos, e vamos lá, ó. Conectando aqui a fonte, eu vou testar sem a fonte primeiro, ó. Postando aqui, Carol. Esse aqui é o LED do power, tá? É o LED de ligar. Eu pressionando o power aqui, ó, nada acontece com o equipamento, ok? Eu conecto a fonte aqui. Dá pra ver que o LED aqui do carregador acendeu, tá? Eu vou pressionar o power. O LED do power acendeu. Você viu que os dois LEDs apagaram na hora que o power acendeu. E olha isso aqui, ó. A corrente está bem baixa, ela está inferior ao que o carregador dessa fonte forneceria, mas eu vou mostrar. Vou mostrar aqui, aproxima aqui, Carol, por favor. Olha isso aqui, eu vou pressionar o power, ó. Acendeu aqui esse LED indica curto-circuito, tá? E se eu tivesse uma corrente muito maior, por exemplo, essa fonte aqui ela aguenta até 30 amperes. Se eu tivesse colocado uma corrente maior, provavelmente ia fritar esse equipamento de ponta a ponta, tá? É importante ter uma fonte dessa aqui que dá para controlar a corrente, que aí a gente consegue evitar problemas do equipamento, beleza? Então, como vocês puderam ver, alguma coisa neste equipamento está em curto. Quando pressiona o power, ele simplesmente entra em curto aí a linha 19. E o carregador do cliente, por exemplo, se for um carregador original Acer, na hora ele ia desarmar isso aí, de ter que tirar a tomada e colocar de novo para ele rearmar. Mas ainda assim, na hora que ele conectasse, apertasse o power, ele ia entrar em curto de novo, tá? Então vocês viram aí, o equipamento está com problema após derramamento de líquido. Então vamos desmontar ele aqui agora e ver o que a gente encontra aí. Já volto aí com o equipamento já desmontado. Bom, gente, desmontei aqui, tá? Acabei de levantar a tampa, eu já pedi pra Carol gravar rapidinho para mostrar pra vocês que a situação tá triste, viu? Esse equipamento aqui ele já foi mexido, tá? E bem mexido. Não tanto quanto alguns aí, mas foi mexido mesmo. Na hora que eu comecei a remover os parafusos, eu já vi que foi mexido por alguém que minimamente qualificado, tá? Porque se os parafusos estão todos espanados aí, ok? Todos, sem exceção. Tinha parafusos faltando. Tinha um HD aqui, tá? Um HD nesse equipamento aqui, conectado aqui, sem o cabo SATA, tá? Porém, o cabo SATA tá ausente, tá? Eu achei que tivesse aqui dentro, assim, que às vezes o pessoal desmonta. Tá ausente o cabo SATA, ele ficaria aqui, ó. Não tem o cabo SATA, tá? Isso é os menos, isso aí a gente releva. Só que aí, você olha, aqui os cabos estão soltos, tá? A bateria tá nesse estado aqui que vocês estão vendo, ó. Já arregaçaram aqui o adesivo dela, não sei pra quê, tá? Tá quebrado aqui. Isso aqui já por si só já é um perigo. A gente vê aqui que os cabos estão passando por baixo aqui, não deveria, mas aí coisa menor. Agora vem as coisas graves. A placa tá solta aqui dentro, tá? Não tem um parafuso fixando essa placa. O parafuso que tem aqui não é daqui, tá? Ele provavelmente era um parafuso da carcaça que o mané que mexeu aqui foi lá e colocou por aqui, tá? Só para fixar. A gente já vê marca de solda aqui, tá? Pode ver, tem oxidação aqui. Isso aqui é oxidação, mas tem marca de solda aqui. Ok, isso aqui é a parte de cima da placa. Eu não sei nem como é que tá por baixo, tá? A bateria também, que deveria estar fixa. Nunca se deve deixar uma bateria dessa solta, ó. Não tem parafuso nela. Eu não tirei esses parafusos, eles não vieram mesmo, tá? E agora vamos remover essa placa aqui. Essa placa do lugar, já que tá tudo, já não tem parafuso mesmo, tá? O problema do cara usar esse parafuso aqui, normalmente não teria problema se fosse um parafuso menor, mas esse parafuso é grande, cara. Esse parafuso aqui, ó, se você colocar aqui, olha a altura que ele tá aqui, ó. Ele já chegou no limite aqui da carcaça metálica e sobrou isso aqui, ó. Dá aí uns 3, 4 milímetros. Na hora que ele parafusa isso aqui,
isso aqui vai parar lá embaixo do teclado, tá? Então vai levantar o teclado, pode danificar a membrana e fazer o teclado parar de funcionar. Ok, isso aí é de um amadorismo extremo. Não se coloca parafuso que não é do lugar no lugar. Inclusive que está escrito na placa aqui o tamanho do parafuso, tá? É um parafuso de 3 milímetros. Tem aqui, ó. M2,5, 3 milímetros. Tá? Então vamos remover aqui tudo aqui, ver como é que tá o outro lado da placa aqui, em primeira mão. Tá? Aqui a gente já vê um pouco de oxidação aqui no conector da tela também. E vamos lá. A placa em si não tá tão ruim de oxidação, tá? Imaginei que fosse... tá muito pior. Mas até que não, tá? Mas mexeram. E olha só, já tem solda aqui onde não deveria. Tá normal escapar um pouco às vezes, mas a gente limpa pelo menos. Não parece estar tão ruim. Isso aqui eu vou, antes de qualquer coisa aqui, verificar essa placa, tá? Vou analisar se tem, onde tem curtos, algumas coisas aí. E aí, na verdade, eu vou mostrar aqui mesmo. Vamos ver se tem alguma coisa mais grave aqui, algum furto mais sério nessa placa, beleza? Vamos lá. Eu vou aterrar minha ponta aqui em qualquer GND aqui. Pode ser esse aqui da placa mesmo, ó. Um anel de cobra, ó, comum com toda a placa. E vamos lá. Temos a impedância baixa do processador, que é normal. Normal. Tô começando por aqui porque é a região que eu tô vendo que foi mexida. Esse aqui não tem. Não tem impedância baixa. Aqui é do carregador. Aqui eu não sei exatamente o que é, mas pode ser 3 ou 5. Olha lá, a gente não tem curto nas bobinas, tá? Então aí o curto causado lá muito provavelmente está em alguma linha secundária ou em componentes aí, algum componente em curto, tá? Outro teste aqui que a gente pode fazer na hora aqui é medir aqui o CI da BIOS, tá? Para ver se que o CI da BIOS ele tem uma linha aqui compartilhada normalmente com o processador, PCH e tudo mais. Se for o caso desses aqui que o processador é junto, tá? Aqui é uma linha de 1.8, que quando está em curto pode indicar um defeito no próprio processador, enfim. Mas aqui a gente não tem nada disso, tá? Então agora eu vou remover tudo aqui dessa placa, vou analisar aqui o que foi mexido, vou ter que inspecionar ela visualmente para ver se tá faltando alguma coisa, tudo certo. Vai demorar um pouquinho, tá? Então não vou mostrar isso em vídeo. Mas aí eu já volto aí para mostrar para vocês o que eu encontrei de errado nessa placa aqui, se eu encontrar alguma coisa de errado superficialmente, beleza? Bom, pessoal, voltando aqui para analisar a placa, tá? Eu dei uma olhada na placa aí, já vi que foi feito algumas coisas nela, tá? Mas encontrei pouca coisa fora do normal, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu fui analisar, começando a analisar aí, foi da entrada, né? Eu já identifiquei aqui um ponto de solda aqui, tá? Que provavelmente foi utilizado para injetar tensão, ou seja, eles soldaram um fiozinho aqui para ficar ligando na fonte. Sendo que é muito mais fácil ter um cabinho desse, mas enfim. É um método de trabalho válido até. Já ressoldaram essa bobina aqui, tá? Isso aqui também. Colocaram solda nesse aqui também. Nem sei se é uma bobina mesmo aqui. É uma bobina assim. Já ressoldaram esses componentes, tá? Que são justamente as bobinas que passam a alimentação da linha de 19 para os MOSFETs aqui da região do processador, tá? Da APU, na verdade. A AMD é tudo APU. Que é todo o kit englobado, processador, PCH e vídeo. Então é mais normal chamar de APU mesmo. Tá? Regravaram aqui a BIOS. Ok, o CI da BIOS aqui tá danificado não. Tá com marca de solda aqui, tá fluxo de baixa qualidade na lateral dele aqui. A gente também tem aqui os fluxos de baixa qualidade nessa região, tinha, né? Foi mexido, como foi visto. Aqui eu falei mais cedo do ponto de oxidação, tá? Mas ainda assim, o problema não foi nem tá oxidado aqui, porque isso aqui tá tudo desativado. O problema é eles verem isso aqui e não mexerem, tá? Tem que limpar pelo menos. E bom, aqui também tá faltando um componente, tá? Era para ter um capacitor aqui que não tá aqui. Esse MOSFET aqui ele já foi substituído, tá?
e alguns componentes oxidados aqui nessa região. Ok, indicando aí que provavelmente o líquido do cliente lá, que caiu do teclado, ele caiu por essa região aqui, ó. Que é a região onde fica o VRM da CPU e a conexão da tela, tá? Tanto que aqui está oxidado, aqui tem diversos componentes oxidados, ó, dá pra ver que tá escuro esses capacitores aqui. Um pouco desses terminais desses MOSFET tá escuro, tá? E aí mexeram em toda a placa aí, em diversos pontos aí, que provavelmente não foram capazes de identificar o corpo, tá? Aí trocaram o MOSFET aqui, mas aí o MOSFET ele provavelmente danificou de novo, ou colocaram um MOSFET de outra placa danificado, porque medindo esse MOSFET aqui, ó, se a gente vir, eu não preciso nem usar a escala de diodo que eu uso para medir MOSFET, tá? Eu vou usar aqui a própria resistência mesmo, ó. Nós temos aqui uma resistência entre gate e dreno. Opa, tá difícil de ajustar aqui, mas faço com duas mãos. Temos aqui uma resistência de gate e dreno de 33 ohms, tá? Isso num MOSFET normal, em funcionamento, isso nunca poderia acontecer. Ok? Porque no dreno ali passa 19 volts, no gate chega ali uma tensão de 5. Com essa resistência aqui, um já interfere no outro, indicando que tem uma falha interna no componente. Tá? Que pode ou não ter sido causado pela placa ou o componente já foi colocado assim, mas a gente não tem como saber. Ok? Então aí agora eu preciso fazer as correções, tá? Eu vou ter que dar uma limpada nessa placa aqui, ok? Porque apesar dela não ter muita coisa mexida, ela tem as marcas de oxidação, tá? Eu vou limpar ela aqui, vou remover esse fluxo antigo, vou ressoldar os componentes aqui que forem possíveis de soldar, o que tiver muito ruim eu vou trocar. E aí eu vou colocar um MOSFET novo aqui, para ver se o equipamento volta a ligar, tá? Vocês viram que quando eu ligava ele entrava em curto, tá? Isso, inclusive, aconteceu aqui pra mim, poderia ter acontecido com o carregador do cliente também, então vou ter que verificar o MOSFET de entrada do charger aqui, para ver se ele não danificou, pois como ele estava recebendo uns picos de curto aí, normalmente esse MOSFET aqui ele queima para proteger o circuito, então tem que verificar ele também depois, tá? Mas eu vou fazer as correções aí, vou voltar com a placa toda corrigida, bonitinha aí, tá? Eu não vou lavar essa placa na banheira ultrassônica, porque eu não vejo necessidade, ok? Apesar de que seria bom, mas eu não vejo essa necessidade de expor a placa aí a um banho químico, porque é só uma pequena região aqui afetada. Se enquanto eu estiver mexendo eu ver que tem alguma coisa muito séria aqui, beleza, mas caso contrário, isso aqui é só um álcool isopropílico com escova resolve, tá? Então eu vou fazer aí os procedimentos, já volto aí com o resultado para mostrar para vocês. Bom pessoal, voltei aqui com a placa, tá? Já troquei aqui os componentes que eu falei, ó, o tanto de componente que eu tive que trocar aqui, tá? Eu tive que trocar 3 capacitores aí que estavam oxidados, estavam com pé de corroído aí, tá? O MOSFET que estava com defeito, troquei esse capacitor aqui também, tá? Eu não precisava ter trocado ele, mas troquei por desencargo, pois como eu tive que aquecer essa região aqui para remover os capacitores, eu joguei muito calor nele, e capacitor eletrolítico desse tipo aqui, eles tendem a alterar o valor deles, a capacitância, quando muito aquecidos. Então eu removi ele ali, fiz todos os procedimentos e coloquei outro lugar, tá? Que não foi tão aquecido. Troquei também aqui o MOSFET de entrada do charger aqui, e como eu falei, ele estava em curto, ó. Que sempre que acontece um curto na placa aí, quase sempre na verdade, não é uma regra, mas na maioria das vezes ele entra em curto aí, tá? Ele queima aí. Na hora que ele entra em curto aí, aciona uma proteção da placa aí. E aí o segundo MOSFET ele já não chaveia, então a tensão fica presa aqui, ó. Ok? Ou se os dois entrarem em curto, que não foi esse o caso. Perdão, me expliquei errado. Quando ele entra em curto, o segundo MOSFET ele fica recebendo a tensão, só que aí qualquer outro problema, o segundo MOSFET ele já desliga, ele desarma, a tensão não passa daqui. Que era o que estava acontecendo aqui. Vocês viram que a fonte dava um pico e na hora o consumo já cessava. Era esse segundo MOSFET entrando em proteção aí, tá? Tirando 19 volts da placa, ou seja, ele estava evitando que mais problemas ocorressem na placa, tá? Além disso, aí eu também dei uma analisada na placa aqui, troquei um resistor que ficava aqui, ó, que era um resistor do PWM principal que gera as tensões do VRM, tá? Sem esse resistor, o problema dele é que ele estava oxidado, tá? Um dos pads dele também estava corroído,
E esse resistor ele era nada mais nada menos que o VCC do PWM, ou seja, sem esse resistor dificilmente esse PWM ia funcionar corretamente. Ele tinha as outras tensões, mas uma dessas tensões estava com valor abaixo, então provavelmente ele não ia funcionar corretamente. Era para chegar a 12 volts, algo em torno de. Esse resistor vindo da linha 19, então era para chegar a 12 volts do PWM, estava chegando algo em torno de 7, 6, tal, que pode atrapalhar o funcionamento dele aí, talvez explicar o porquê que aconteceu a queima aí do MOSFET que foi instalado por outra assistência aí, tá? Então aqui agora eu vou montar o equipamento aqui, tá? Eu já fiz o teste previamente, mas eu vou só mostrar para vocês aí. Vou colocar aqui de novo o meu dissipadorzinho, para evitar que a APU superaqueça. E vou fazer a ligação direta aqui na placa, só para vocês verem aqui, tá? Aqui agora eu vou voltar o consumo aqui para 2 amperes, tá? E vou ligar aqui a placa, ó. Tá. Liguei. Tá, vamos verificar aqui a fiação, soltou aqui. Aí o consumo estabilizou, tá? Eu vou medir rapidinho aqui enquanto a APU ainda está esquentando, ó. Temos aqui a tensão na bobina que estava com o MOSFET queimado, temos aqui tensão na outra bobina, ou seja, as 3 bobinas do processador aí que estão funcionando. Até que aqueceu um pouco. Vocês viram aí que não deu curto dessa vez, tá? Ele não desarmou na hora. Então aqui a placa eu nem limpei, nem fiz nada ainda. Eu vou limpar ela aqui, vou montar no equipamento e vamos ver se ele liga e dá vídeo, tá? Eu já volto aí com a placa montada, vamos ver se ele vai ligar, funcionar ou se vai ter mais problemas, tá? Porque como o equipamento foi bastante mexido, a gente não tem como ter certeza se ainda tem mais defeitos. Mas pelo menos a tensão do processador voltou, o curto da placa que estava sendo causado pelo MOSFET foi removido, tá? Esses componentes aqui que poderiam haver, 2 deles iam ser problemas, mas o outro que poderia vir a dar problema. E, bom, é isso aí. Vou montar aqui o equipamento e já volto aí pra vocês com o equipamento com a placa montada e limpo pra gente ver se vai funcionar ou não. Vai. Bom, pessoal, já instalei a placa aqui, tá? Montei ela superficialmente, eu não prendi nada ainda, porque talvez eu precise tirar ou recolocar ela aqui ainda. Deixa eu só passar um limpa-contato aqui no conector aqui da tela. O limpa-contato ele evapora muito rápido e não deixa resíduo, então não tem problema não esperar muito, tá? Então vamos ver se esse equipamento vai ligar ou não. Aqui, ó, vocês podem ver que ele está com consumo 0.4, tá? É o mesmo consumo que estava antes, só a placa, agora só que o LCD está conectado, ok? Então se o consumo não subiu aí, muito provavelmente ele não vai dar vídeo. Provavelmente não vai dar vídeo, tá? Esse equipamento aqui ele é AMD, ele não é Intel, ele não tem aquele sistema, aquele sintoma de reiniciar 3 vezes quando você remove a bateria de CMOS, tá? Aqui eu já instalei a bateria de CMOS, o sensor RAW aqui da tampa, caso de ter alguma coisa assim, mas ele não deu vídeo, tá? Como a BIOS já foi modificada, eu suspeito que possa ser a BIOS que está incorreta, tá? Ou o próprio processador, porque o curto foi na linha do processador, então ele pode ter ido para o espaço também. Tá, então a gente fez todo esse negócio aí, agora a gente tem que ver se é a BIOS ou o processador. Tá? Então eu vou regravar essa BIOS, torcer para que venha, porque se não foi o processador. Nesses notebooks AMD, vem essa APU com todo o kit junto, tá? Todo o sistema do equipamento vem num chip só, praticamente. Então, ela que controla USBs, ela que controla vídeo, ela que controla memória, como modificou as memórias RAM, que faz todo o controle da placa. Inclusive as próprias tensões também ela que gerencia. Isso por um lado é bom, tá? É um único chip, fica mais barato para o cliente, um desempenho melhor, economia de energia. Mas por outro lado é ruim porque se der pau em alguma coisa, vai o chip inteiro também. Aí não tem muito o que fazer. Tá? Então é isso aí, eu vou regravar essa BIOS, já volto aí. Vamos ver se vai funcionar ou não. Se não funcionar, aí infelizmente mais um equipamento pro espaço. Beleza? Mas espero que dê certo, vamos lá.
Bom, pessoal, voltei aqui, tá? Só para dar o veredito final nesse equipamento. E bom, o que acontece é o seguinte, eu regravei a BIOS aqui, tá? Regravei mais de uma vez, utilizei 3 arquivos diferentes para essa placa. Não resolveu, tá? O sintoma não muda. Eu verifiquei aqui a comunicação entre BIOS e APU. Não há comunicação nenhuma, tá? O que já é ruim. Mas aí por desencargo eu ainda tentei regravar a BIOS EC, tá? O firmware do Super I/O aqui. O sintoma não mudou, continua a mesma coisa, um consumo estático que não muda e não há comunicação nenhuma entre APU e BIOS. Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que tá essa comunicação, tá? Só para mostrar o comportamento, que é muito característico aí quando o equipamento tem PCH e defende o PCH, tá? Aqui ó, vou colocar aqui no pino 6, terminal 6 da BIOS, ó. Carol, se puder focar aqui, ó. Dá pra ver. Dá pra ver? Eu pressiono o power, ó. Dá esse trem de pulso e a comunicação cessa. É isso. Não acontece mais nada com o equipamento, tá? Isso aí normalmente indica um sintoma, um defeito de BIOS, tá? Que não é o caso, pois o CI tá bom e o arquivo de BIOS regravado também tá bom. Ou aí, uma falha de comunicação entre os dois. Não é trilhas, porque não tem componente faltando aqui, tá? Oxidação também não é, porque essa região aqui da APU não tem nenhum sinal de oxidação, tá? Por mais que caiu água, a água caiu do outro lado da placa, tá? Não foi desse aqui. E caiu bem pouco, tá? Só essa região aqui da parte de cima foi afetada, provavelmente porque tem uns buracos de parafuso aqui onde escorreu um pouco, tá? Mas em volta da APU aqui eu não tenho nenhum indício de que tenha encostado líquido, nem os componentes estão escuros, tá? Então dificilmente vai ser rebale. Mas olhando a lateral também dá pra ver as esferas brilhantes. O que indica aí um provável defeito na APU, tá? Como teve um curto aqui na linha de alimentação dela, talvez, como o componente já foi trocado, talvez o componente original passou os 19 volts da linha da alimentação para a APU, não sei o que aconteceu, e causou um defeito interno nela aí, tá? Infelizmente aí eu não tenho mais o que fazer, tá? Eu já fiz tudo que estava aqui ao meu alcance. Como essa daqui é tudo embutido, não tem como trocar, eu não consigo nem achar isso aqui para comprar porque não vende, o fabricante não fornece pra gente. Então é isso, eu vou liberar esse equipamento sem reparo, tá? Infelizmente, talvez se ele tivesse vindo aqui a primeira vez, quando caiu a água, a gente já conseguisse resolver tudo, tá? Mas como ele passou em outro lugar, eu não sei exatamente o que foi feito, se injetaram tensão errado, porque o pessoal injeta muito tensão errado. Se antes de ligar, verificaram se o componente estava em curto, enfim, não sei o que aconteceu com ele, mas isso aqui é um indício muito forte aí de que a APU está com defeito, porque essa ausência de comunicação indica que não tá, um dos componentes tenta se comunicar, provavelmente a BIOS, não recebe resposta e cessa, tá? E esses dois caras, a BIOS e o PCH, entre aspas, que está embutido aqui dentro, eles têm que se comunicar para quê? Para gerenciar a inicialização do equipamento. Então um dos dois começa a comunicação e aí eles lê os valores da BIOS, tá? A PCH lê os valores da BIOS, eles começam aí a liberar os parâmetros, aí começa a liberar os sinais de S5, S4 e S3, que são os sinais necessários para inicializar o equipamento. Só que se não tem comunicação, um deles não está funcionando. Então, como eu sei que o CI de BIOS está bom, só sobra o APU aí, tá? Simplificando ao máximo é isso aí, então por conta disso eu vou liberar esse equipamento sem reparo, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, tá? Como eu digo às vezes, quando acontece esse tipo de situação, não tem como ganhar todas, tá? Nossos vídeos não são autorizados, a gente não sabe o que a gente vai pegar. E é isso aí, espero que vocês gostaram do vídeo, deem like, se inscrevam no canal aí, acessem o site lá da GTEC, tá? Lá vocês conseguem acompanhar as filas das unidades e mandar os seus equipamentos para as unidades que vão melhor atender às suas necessidades, tá? As que estão mais próximas de você ou as que estão com a menor fila, tá? Acessem as redes sociais aí, tá? Vocês veem bastante postagem aí de equipamento bacana, umas novidades aí, uns equipamentos diferenciados, algumas coisas bonitas também que chega aí. E é isso aí. Valeu, até a próxima.